lá de Porto Alegre, o nosso Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Para não perder a piada, tem um dos destaques ali, o pessoal aqui deu risada, porque tinha um morador de rua abusando de um cachorro vira-lata no meio da rua. E o Rottweiler foi lá e mordeu o cara, não sei, matou, não sei, mas atacou. Tá certo. Ué, é um animal, um cão defendendo o outro cão. Não é? Normal. Eu também acho. Para mim, errado tava o cara. Pelo amor de Deus. Silmar, vamos lá para os destaques aí da manhã de hoje. Up to date. Vai lá. Davi, destaque novamente pelo terceiro dia consecutivo é o desempenho do mercado de ações. O índice Bovespa na B3 com nova alta hoje, um novo recorde aqui de pontuação, está subindo mais 0,6%. Subiu bastante na segunda-feira, na terça também, e hoje não é diferente. Mercado bastante aquecido, basicamente refletindo condições externas. Não é que o pessoal está otimista com a economia brasileira, não, que está investindo em ações. Investindo em ações porque tem investidor estrangeiro entrando aqui na Bolsa, fugindo dos Estados Unidos diante da tendência de corte das taxas de juros por lá. Isso está dando uma arrefecida lá no mercado financeiro americano. É preciso que o Banco Central americano, o Federal Reserve, comece a cortar a taxa de juros já agora a partir de setembro, a partir do mês que vem. Aí os capitais estão fluindo para cá, isso está derrubando o dólar, por exemplo, e fazendo com que o mercado de ações suba. E é o que está acontecendo. Terceiro dia consecutivo de recorde no mercado de ações, o índice Bovespa na B3. Investidor chegando. Mais 0,6% na manhã de hoje, pelo menos por enquanto. Petróleo lá fora em alta, 0,5%. Esqueci de falar do dólar aqui dentro, mercado de câmbio com queda. 0,4%, está R$ 5,46 a cotação da moeda americana. Mercado de commodities agrícolas, a boa notícia é que a soja volta a subir, tem se mantido um comportamento mais positivo desde o início dessa semana, o que é bom para o nosso produtor, que está precisando de preço. O mercado ainda na expectativa está havendo uma pesquisa nas lavouras americanas durante toda essa semana, chamado Crop Tour. Especialistas vão lá, examinam a quantidade de grãos em cada vagem, a quantidade de vagem por pé de soja. São amostragens que fazem com que seja possível antecipar a tendência de produtividade da nova safra americana. Isso mexe com o mercado. Na medida que o pessoal passa por um estado lá, a situação não está boa, o preço sobe. Isso serve para soja, para milho e para outras culturas que estão em andamento nesse momento, como é o caso do trigo, por exemplo, também, trigo de primavera. E isso está mexendo um pouquinho com o mercado essa semana, favorecendo a realização de alguns negócios aqui no Brasil. O câmbio aqui não está ajudando. Está invertida no câmbio, conforme a gente viu, não ajuda muito no preço interno. Mas Chicago subindo de novo, 0,7% agora há pouco, milho também com alta, 0,3%, o trigo está caindo, 1 ponto percentual. Na Bolsa de Nova York sobe o algodão de novo, terceiro dia consecutivo. Suco de laranja também com alta, 1 ponto percentual. Café arábica abriu o dia, os dois tipos de café abriram o dia em queda, mas voltaram a subir. É outro mercado que segue bastante aquecido. O arábica está subindo 0,4% agora, robusta mais 0,2%. Robusta é aquele que é referência para o nosso Conilon aqui no Brasil, cotado em Londres. Que mais? Açúcar cai um pouco, 0,1%, cacau também, 0,5%. Boi gordo no mercado futuro da B3 sobe um pouquinho, 0,1%, nada muito significativo. Esse é o retrato dos principais mercados nesta quarta-feira, véspera de meio-dia. Tavinho? Pois é, vamos então para outros assuntos. Vou começar falando de arroz, né? Lembra da história do arroz depois das enchentes no Rio Grande do Sul? Tem que importar arroz, tem que trazer arroz. E o Silmar aqui, que é amigo dos horticultores lá no sul do Brasil, conhece todos, já adiantou desde o começo que estava sobrando arroz. Então, quando sobra, a gente exporta, inclusive, né? Porque de quem ia importar, as exportações de arroz do Brasil tiveram, em julho, o melhor resultado desse ano. Os embarques de arroz alcançaram 175 milhões de toneladas, com receita de 70 milhões de dólares em julho. Mesmo sendo o melhor desempenho do ano até então, as exportações de arroz foram menores do que em julho do ano passado. Em volume, o recuo foi de quase 3% e em receita, 9%. Os embarques de arroz beneficiado também tiveram bom resultado no mês passado. Silmar, eu vou demorar alguns anos aí, se é que vou esquecer essa história de importa arroz que vai faltar.
É impressionante. Bom, o fato é que a safra ficou maior que a do ano passado, mesmo com as enchentes, que derrubaram a melhor expectativa de produção, mas não afetaram o desempenho total da produção brasileira. Cresce para 10 milhões e 600 mil toneladas, em números redondos. São 600 mil toneladas a mais do que a safra do ano passado. Então, tem arroz suficiente para abastecer todo o mercado tranquilamente. A exportação está andando normalmente, embora a tendência seja de uma exportação talvez menor esse ano. Vai depender dos próximos meses, vai depender dos preços do mercado internacional. Se os preços estiverem bons, a exportação até pode aumentar um pouco. Por enquanto, a expectativa é de fechar o ano em 1 milhão e 300 mil toneladas, e no ano passado foram 1 milhão e 700. Quando eu falei esse ano e ano passado, estou falando em ano comercial do arroz, que começa em março, vai de março a fevereiro, que é o ano agrícola, né, do arroz. O arroz é colhido em março, então, março e abril, então é aí que começa o calendário do comércio do produto do ano. Importações estão maiores, tá? Quer dizer, a tendência de importações maiores aqui, porque então, o presidente Lula autorizou importações, alguns se aventuraram a aproveitar aquela tendência lá de corte das taxas de importação, naquele momento lá, que foi um erro lá do próprio presidente autorizando importações, dizendo que ia faltar produto no mercado. O fato que a tendência é realmente a importação ser um pouco maior este ano, embora seja desnecessária. A Conab, pelo menos, está prevendo 1 milhão e 700 mil toneladas, está mais ou menos dentro do normal. O Brasil sempre importa um pouco de arroz dos países vizinhos, é um fluxo que existe tanto de saída quanto de entrada de arroz, não tem nada de novo nisso. Pouca coisa maior, o ano passado foi 1 milhão e 550 de importações, este ano a Conab está prevendo 1.700, embora seja desnecessária essa importação, porque está sobrando arroz, inclusive porque a exportação está sendo um pouco menor do que no ano passado. Está vindo. Pois é, coisas do Brasil. E a China, hein? A China que aumentou a participação nas compras do agronegócio brasileiro em um ano para 35%. A receita dos embarques agropecuários brasileiros à China somou mais de 58 bilhões de dólares em um ano. Em valor, as exportações de produtos agropecuários ao país cresceram 10%. O principal produto exportado para o mercado chinês foi a soja em grãos, somando mais de 36 bilhões de toneladas, o equivalente a 62% das vendas do agronegócio brasileiro para o país asiático. Silmar, a China segue como grande parceiro brasileiro, não só no agronegócio, né? Eu até comentei com você, durante o Rio Mais Agro, eu fiz uma entrevista muito boa com o presidente da Câmara de Indústria e Comércio Brasil-China, China-Brasil, o Charles Tang. E ele só trouxe notícias alvissareiras e investimentos dos chineses em diversos setores no Brasil, inclusive no agronegócio. Mas os chineses são grandes compradores do nosso agronegócio. 50 anos, 51 anos aí de bons relacionamentos entre Brasil e China. Sem dúvida, também não só de produtos do agro, também de outros produtos que o Brasil tem uma participação efetiva no mercado internacional, que é minério de ferro, por exemplo, né? Petróleo também, a China compra muito petróleo brasileiro, o Brasil é exportador também de petróleo, importa e exporta, são tipos diferentes. O que é exportado é um tipo, o que é importado é outro, para complementar aqui alguma necessidade específica interna. E nos produtos do agronegócio, a variedade é bastante ampla e vem crescendo também, tanto de produtos básicos do agronegócio quanto de produtos industrializados. Sempre bom notar isso aí. Tem gente que critica, diz que o Brasil só exporta matéria-prima para a China. Não é verdade. Vou só citar aqui a lista dos produtos do agronegócio que a China importa do Brasil. Soja, esse sim, soja em grãos, a maior parte. Carne bovina. Carne bovina é um produto industrializado, passa por um frigorífico, passa por uma indústria. Frango também, sai cortadinho daqui, emprega muita gente aqui no meio urbano, aqui no Brasil, nas indústrias que produzem a carne de frango. Algodão, produto industrializado também, já sai embalado aqui lá para a China. Açúcar, a China compra muito açúcar do Brasil, é um produto industrial. O Brasil não exporta pé de cana lá para a China, exporta açúcar, pronto já, prontinho para consumo. Celulose também é um produto industrial, gera muito emprego aqui no Brasil, a indústria de celulose, o Brasil é líder nesse mercado em termos globais. A China é um grande importador de celulose do Brasil. E o que vem pela frente ainda é uma diversificação cada vez maior, inclusive dos produtos do agronegócio. Por exemplo, café, a China está começando a aprender a tomar café, o chinês está gostando e está importando cada ano mais café brasileiro. E, claro, aí outros produtos do agronegócio que tendem a crescer nos próximos anos, como é o setor de frutas, por exemplo. O Brasil tem uma diversidade muito grande de frutas e os chineses estão começando a gostar da fruta brasileira, importando
cada vez mais, cada semestre ou cada mês surge uma novidade com relação a um tipo diferente de fruta que interessa aos chineses. E o Brasil está abrindo mercado também nesse setor, tá vendo? Assunto, eles ainda não estão entre os 5 maiores compradores das frutas brasileiras. O Brasil, que é o terceiro maior produtor de frutas no mundo. Mas a China, logo, logo vai estar nesse ranking aí dos primeiros, aí, porque vem importando cada vez mais também produtos do Brasil. Aliás, nós comentamos sobre isso na segunda-feira, né? Eu até usei o nosso comentário aqui para fazer um boletim para a Band News FM, porque acho que essa notícia é importante. E, a título de curiosidade, eu coloquei lá, que a gente não tinha colocado, mas agora eu coloco aqui, aproveitando o assunto, as 5 frutas mais exportadas pelo Brasil não são de origem brasileira, não são nativas, são exóticas. São elas: manga, melão, melancia, limão e banana. Tirando a melancia, que veio da África ou de parte da Ásia, aí resta dúvida, mas principalmente da África Setentrional, todas as outras, inclusive a laranja, que não está entre as exportadas, mas nós somos o maior exportador de suco de laranja, inclusive a laranja vieram da Ásia. A banana, inclusive, da China. Então, não vamos mandar pé de cana lá para a China, não. Vamos mandar o açúcar já industrializado, como você disse. Sem dúvida, né? É o mercado, é o principal cliente do agro brasileiro, um dos principais clientes, aliás, de produtos brasileiros em geral, mas principalmente no agro, está longe aqui, a China lidera o nosso principal comprador. Depois, sim, vem a União Europeia, vem os Estados Unidos e a Argentina, que são os 4 principais blocos que compram os nossos produtos do agronegócio principais. O Brasil está abrindo, claro, cada vez mais mercados. Os países árabes, por exemplo, se pegar o conjunto, é um grande mercado do agro brasileiro também. Praticamente todos os produtos lá, árabes e não árabes do Oriente Médio, lá compram os nossos produtos com uma variedade cada vez maior também. Isso. E também, a título de curiosidade, eu tive uma entrevista muito boa ontem com uma escritora que lançou, durante o CIAVES, um livro sobre a história da suinocultura e da avicultura no Brasil, que tem tudo a ver com a região sul do Brasil. E é um livro que foi planejado, encomendado pelo pessoal da Associação Brasileira de Proteína Animal, organizador do CIAVES, e que já foi desenvolvido em português e inglês e está à venda. Chama Alimentando o Mundo, né? E é muito interessante, porque a gente sempre comenta aqui dessa cadeia produtiva da suinocultura e da avicultura, e essa escritora ela foi pesquisar e disse que ficou maravilhada. Ela é uma escritora profissional, ela escreveu sobre vários temas, então ela foi pesquisar, e o nosso querido Turra, aí do seu Rio Grande do Sul, foi um dos grandes fornecedores de informações para ela, foi uma fonte básica para ela. Turra, que é um grande nome, foi ministro já, e esteve à frente aí da BPA, que agora está com o Santin durante décadas. Enfim, a história da suinocultura e da avicultura brasileira, ela é realmente para caber num livro. Acho que podia caber até num filme, viu? Porque de tão eficaz que ela é, não é, Silmar? Sem dúvida. Isso que levou o Brasil a se tornar líder nesses setores. Primeiro, com a carne de frango, né? O maior exportador mundial. Suplantou os Estados Unidos, que era o grande concorrente até agora. Uma variedade imensa, é um produto industrializado, né? Gera muito emprego no Brasil. O Brasil é líder mundial em termos de exportações de carne de frango. E está se encaminhando para assumir também uma liderança importante da exportação de carne suína. Por enquanto, nós somos aí terceiro ou quarto maior exportador, mas com tendência de crescimento, porque todo ano a gente vem avançando alguns pontos na exportação. E a carne bovina, né? A carne bovina, o Brasil é líder já há bastante tempo aqui em termos de exportações globais. Em suma, são vários produtos que o Brasil aí tem uma liderança global e, como você disse aqui, alimentando o mundo. São mais de 1 bilhão de pessoas que consomem os produtos, os alimentos exportados pelo Brasil. Ontem é algo em torno de 25% a 30% da população do mundo já põe pelo menos aí um alimento brasileiro na boca, pelo menos uma vez ao dia. E aproveitando aí que você falou que a gente não exporta pé de cana para a China, exporta açúcar industrializado, você falou também do frango. Então nós não somos só produtores de commodities, nós somos produtores também, olha, não é redundante, hein? Produtores de produtos que vêm do agronegócio, produtores de produtos, sim, que vem do agronegócio. O frango, como você já disse, também já vai picadinho e pronto, gerando, inclusive, muitos impostos aqui
e muita arrecadação. Muitos empregos e muita arrecadação de impostos. Tem um exemplo mais clássico, quem comenta a bobagem aqui, porque o público urbano que não entende do assunto, dizendo que o Brasil só exporta commodities. Eu não diria que um frango industrializado é uma commodity, gera um monte de emprego aqui no Brasil. Ou seja, que história é essa? É uma burrice completa aqui que me irrita cada vez que eu ouço. Eu também. É que o pessoal olha para um contêiner e acha que ali tem galinha viva, ou frango vivo, e está tudo trancado lá, refrigerado, para levar para outro lugar do mundo. Não sabe que já está tudo embalado, picadinho, congelado e pronto, às vezes até temperado. Bom, não vamos falar de futebol hoje, porque tem que esperar hoje à noite antes de eu poder cantar alguma coisa, porque hoje é uma pedreira. E vocês ontem, Pigdum. Estamos fora também, não tem jeito. Pelo menos estamos recuperando o estádio, depois da enchente aqui, os estádios pelo menos estão voltando a operar, os dois. Né? O Olímpico agora também volta a sediar os jogos do Grêmio. Ele ficou jogando muito tempo fora, né? Isso acaba perdendo o embalo, né? Agora as coisas devem voltar ao normal. Então vamos arrumar para o ano que vem os times também, depois de arrumar os estádios. Que os anjos digam amém, oxalá. Tchau, Silmar. Tchau, Tavinha. Boa tarde, até amanhã.